Quais eram os planos para 2020? Ou melhor, para o primeiro semestre. E o que eu vou fazer também no segundo semestre. Se liga aí. Yo, tropa de corrida, beleza? Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo. O meu nome é William Ramos e esse aqui é mais um vídeo no nosso canal novíssimo do Tropa de Corrida, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou falar como é que foi o meu primeiro semestre até agora, o que eu fiz de corrida, o que eu não fiz, o que ficou por fazer. Então vamos lá. Bom, em janeiro, eu naquela entre safra, né, de final de ano e treina ou não treina, tô de bode, não tô de bode, fiz uma prova. Fiz uma prova e foi os 10 quilômetros do feriado da cidade de São Paulo, se eu não me engano, o 28º circuito. É circuito? Em janeiro, começo do ano, eu fiz uma prova de 10 quilômetros do 23º troféu da cidade de São Paulo. É uma prova que acontece todo ano no feriado da cidade de São Paulo, no feriado do aniversário da cidade de São Paulo. Foram 10 quilômetros, no qual já estava por uma preparação para algumas provas aí de boas metas para o mês de março, que eu já vou falar na sequência para vocês. A prova foi muito bacana, essa prova de 10 quilômetros, na verdade ela abriria o meu calendário anual e foi muito bacana. Já tínhamos na época algumas notícias, né, relacionadas a essa pandemia, que na época não era uma pandemia, era um surto que estava ocorrendo, mas na verdade o Ministério ou as organizações mundiais de saúde, e o Ministério aqui do Brasil, inclusive, já estava em sinal de alerta, porém a população de alguma maneira não estava sabendo dessas notícias, ou pelo menos eu não estava sabendo desse tipo de alerta e nem da situação que poderia ocorrer. Bom, de qualquer forma, a prova rolou, foi um sucesso, foi muito bacana, estava dentro do meu planejamento, né? Aqueles 10K em menos de uma hora, tranquilinho ali, tranquilinho entre aspas, né? Mas saiu, foi bacana. Bom, em fevereiro eu estava na minha segunda prova, já era uma provinha mais desafiadora. Eu corri a Run 21K Peruíbe. É uma meia maratona lá de Peruíbe, da organizadora, acho que é Too Big Sports. E foi uma prova, cara, no qual eu achei muito difícil. Eu tive que me deslocar daqui de São Paulo, eu tô aqui na Zona Sul, tive que me deslocar horas antes, né? Eu nunca tinha ido para Peruíbe, que é a última praia, né, do litoral, daquela sequência ali, Praia Grande, Mongaguá, Itaém, isso aí dá em Peruíbe, e eu nunca tinha ido para lá, foi minha primeira vez em Peruíbe, e foi uma prova muito tensa, assim, tava muito quente no dia, e o meu tênis, eu tive uma bolha nos dois calcanhares. Eu usei um tênis, não era um tênis novo, mas era um tênis com a numeração que era numeração no limite, né? Depois eu descobri que o bom para mim era um 43. Eu tava usando um 41, que era uma forma mais larga e tal, mas enfim, não deu certo. Mas eu corri 21 quilômetros, serviu como um ótimo treino e deu uma boa perspectiva para o que ia acontecer na minha vida caso tudo corresse certo. Eu já conto para vocês. Bom, e aí a gente entra no mês de março, né? Então no mês de março teria um mês épico, tanto para o canal, que eu iria colocar vários conteúdos bacanas, e na minha vida propriamente dito, né? Eu ia fazer a minha terceira maratona lá em Recife, eu ia correr com o pessoal da Acorja, ia fazer a Maratona das Praias. Ela estava na sua 10ª edição e para mim é uma prova dos sonhos. Primeiro porque a minha família ela é de Pernambuco, eu amo Pernambuco, eu tenho uma questão de paixão mesmo com todo o estado, e conheci o Lula através de outros vídeos de outros canais, conheci a Corja e tocou muito forte para mim essa questão de querer correr com esse pessoal, conhecer toda a galera envolvida, o Sim, o Lula, enfim.
Acabei conhecendo uma galera que hoje em dia eu ainda mantenho contato. Salve, Alex. Bom, o lance foi o seguinte, chegando lá, eu ia ficar um período em Porto de Galinhas, que eu tava em férias ainda, e depois eu ia sair de Porto de Galinhas e ia para Recife. Acontece que chegando em Recife eu cheguei a retirar o kit da prova, eu cheguei ainda a visualizar a medalha, como é que seria, cheguei a bater um breve papo com o Russinho, acompanhei uma palestra do Lula que ele estava fazendo uma maratona de palestras durante o dia inteiro. E nesse mês em específico nós já estávamos entrando nessa consequência de pandemia e já tinham alguns casos de infecção surgindo no Brasil. Não tinha nenhuma morte até o momento, mas estava aí vários eventos já sendo cancelados do finalzinho de fevereiro até o começo de março. Bom, e foi aí que aconteceu a grande surpresa para mim, né? Uma surpresa muito ruim. Eu estava no hotel depois de ter pego o kit e eu já estava indo dormir, porque a prova lá ela larga às 4 da manhã, então já eram as 8 horas, 8h20, 8h30, e eu estava zapeando ali no Insta, coisa rápida, quando subiu o comunicado da Corja e do Instagram da Maratona das Praias, horas antes, falando que o governo ele simplesmente limou a maratona e não seria possível fazer. Se você não sabe, a Maratona das Praias ela não é uma prova chancelada, ela é uma prova pequena, propriamente dita, que ela ia acontecer para mais ou menos 850 corredores, fora todo o corpo de staff que estava envolvido. Isso foi de grande tristeza para todo mundo, principalmente para mim, que eu estava em viagem e faria uma prova que para mim seria uma prova emblemática. Inclusive, eu tô até com o número de peito aqui ainda dela, que eu ainda vou usar. Bom, infelizmente, né, a prova não ocorreu, mas foi super compreensivo e eu ainda mantenho contato tanto com o Lula, quanto com o Russinho, quanto com alguns amigos que eu tive por lá, que eu consegui fazer por lá, e só aguardo quando acontecer a prova novamente, vou ir novamente, vamos fazer tudo de novo e se Deus quiser eu ainda vou realizar esse sonho de correr a Maratona das Praias. Um grande abraço aí, família da Corda, tamo junto, amo vocês. Ainda falando do mês de março, logo depois dessa tão sonhada maratona que eu ia fazer em Recife, eu estava de viagem marcada para Portugal, para Lisboa, e lá eu ia tentar fazer a meia de Lisboa, a EDP Meia Maratona de Lisboa, que ela faz parte da Super Halves, que são cinco meias maratonas internacionais, que assim como existe a Six Major, se você faz essas 5 super maratonas, essas 5 meia maratonas nesses 5 países, onde Lisboa é o primeiro deles, se eu não me engano é Lisboa, Praga, Cardiff, Valência e um quinto que eu não me lembro o nome, eu vou deixar aqui embaixo o nome porque eu não estou lembrando agora. A prova ela foi cancelada acho que no dia 10 e eu tava de viagem marcada pro dia 11 para Recife, de Recife ir para Portugal, entendeu? Então ia ser uma semana no qual eu ia criar muito conteúdo bacana e a EDP foi cancelada, a EDP Meia de Lisboa, e seria a minha primeira prova internacional assim que eu faria, e essa seria a 30ª edição da Meia Maratona de Lisboa, que a princípio ela foi adiada para o dia 6 de setembro, ia fazer no mesmo dia que a Meia de Praga, na República Tcheca, e infelizmente ela foi cancelada a edição, porque na época a Europa era o centro epidêmico de tudo que a gente está vivendo e foi inviável fazer a aglomeração de tantas pessoas. Bom, se você não sabe, a Meia Maratona de Lisboa em 2019 ela foi percorrida por mais ou menos 30 mil pessoas. Foram 30 mil inscritos na prova e existe um recorde, não sei se é mundial, mas de 58 minutos e 20 e poucos segundos, que foi feito em Lisboa. Então é uma maratona muito bacana para ser feita. Eu que nunca corri fora do Brasil, eu indico também ela sendo uma baita experiência para você poder começar talvez a querer desbravar o mundo correndo.
Bom, em abril eu ia dar uma parada, eu ia manter os treinos, né? Ia ficar um mês ali off de provas, mas ia tentar manter um treino regular, até porque a princípio em março eu correria uma maratona e uma meia em um tempo recorde assim de uns 10 ou 12 dias, o que não foi possível. E em abril seria um mês off. Em maio estava programada a Golden Run da ASICS para poder correr, mas ela também fora cancelada e isso já impossibilitou dar sequência em alguns planos para o segundo semestre. Mas eu vou fazer o vídeo do segundo semestre um pouco mais para frente, né? Acho melhor. Bom, e aí em junho, né? Já falamos de abril, falamos de maio, agora em junho eu farei uma meia maratona lá em Jundiaí, a meia maratona de Campinas, que é a 10ª meia maratona Pague Menos de Campinas. Ela ia ocorrer agora no primeiro semestre, porém ela foi adiada para o segundo semestre, ou seja, não tem data ainda para acontecer. E ela seria um preparatório para um grande desafio que eu iria fazer novamente no segundo semestre, mas aí vocês vão ter que aguardar um segundo vídeo para que eu faça, porque eu não vou contar aqui o meu segundo semestre, pelo menos não agora. Bom, é isso aí. Esse foi o meu primeiro semestre aí de provas e de tentativas de fazer algumas provas e de planos que eu tinha para fazer, e alguns deram certo, graças a Deus, e outros ficaram para uma próxima jornada, para uma próxima tentativa, e com certeza vai rolar e a gente vai ter muito conteúdo bacana neste pequenino canal, neste novíssimo canal. Bom, então a gente fica por aqui. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês se identificaram, se vocês estavam inscritos em algumas provas das quais eu citei aqui. Deixa o like aí no vídeo pra gente, comenta e vamos trocar uma ideia aí sobre como vai ser também o seu segundo semestre e como você está se preparando para ele. Vamos trocar uma ideia também sobre as provas que vocês já estão visualizando. De repente bate com algumas que estava programada para o meu segundo semestre e algumas já não vão rolar, mas eu ainda não vou falar quais são, e outras parecem que vão, e a gente vai começando aí a querer voltar ao normal, treinando devagarzinho e começando de novo, beleza? Bom, se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, valeu por assistir, e é isso aí, tamo junto, valeu, um grande abraço, fui!